Em 27 de fevereiro de 2024, a Apple encerrou o projeto Titan, sua tentativa secreta de fabricar um carro elétrico. O projeto terminou sem levar um veículo às ruas e abriu uma questão central: como uma empresa conhecida por integrar hardware e software esbarrou nos limites da indústria automotiva. Depois de cerca de 10 anos de pesquisa, testes e reorganizações, a empresa decidiu encerrar a iniciativa que prometia colocar o logo da maçã na frente de um veículo. A notícia não apareceu primeiro em um grande evento, nem em um comunicado público. Veio de dentro, para as equipes que trabalhavam em silêncio havia anos. Pouco depois, reportagens da Bloomberg e da Reuters começaram a reconstruir o que tinha acontecido. O carro da Apple, há tanto tempo especulado, não chegaria à rua. O comunicado interno deixava claro que parte da equipe seria redirecionada para outro tipo de aposta: inteligência artificial generativa. Essa linha de pesquisa cria sistemas capazes de gerar texto, código, imagens e outros conteúdos a partir de exemplos, como fazem os chatbots mais avançados. Outra parte dos funcionários teria posições eliminadas. Um choque para quem acreditava estar em um dos projetos mais estratégicos da empresa. O cancelamento marcou uma virada na forma como a Apple escolhe seus grandes investimentos. Durante uma década, ela aceitou o risco de entrar em um setor completamente diferente, muito mais regulado, lento e físico do que o mercado de smartphones. Ao encerrar o Titan e mover talentos para IA, a mensagem para dentro e para fora da empresa era direta: o futuro da Apple não passaria mais por fabricar um carro próprio. A história começou em 2014, em um momento em que a ideia de um carro redefinido por software parecia inevitável. A Tesla ganhava visibilidade, montadoras tradicionais anunciavam planos elétricos e conceitos de direção automatizada saíam dos laboratórios para as ruas de teste na Califórnia. Dentro da Apple, surgiu uma iniciativa altamente confidencial para explorar o que seria um veículo da empresa. O projeto ganhou o codinome Titan. Em vez de apenas colocar o iPhone no painel, a proposta inicial era muito mais ambiciosa: aplicar a fórmula da Apple de integração total entre hardware e software a um carro inteiro. A empresa começou a recrutar engenheiros com experiência profunda em automóveis, sistemas de direção, baterias, motores elétricos e design estrutural. Ao lado deles, veteranos de hardware, software e design industrial da própria Apple tentariam transpor a filosofia de simplicidade e controle absoluto da experiência para um ambiente que envolvia metal, rodas, sensores e estradas. O sigilo era extremo, mesmo para padrões da Apple. Equipes isoladas, acessos controlados, instalações específicas. Para o público, as primeiras pistas vinham de contratações registradas em perfis profissionais e licenças de testes concedidas por órgãos de trânsito. Localmente, alguns moradores viam SUVs equipados com sensores rodando discretamente, enquanto analistas de mercado tentavam decifrar se aquilo era apenas uma evolução do sistema CarPlay ou algo muito maior. Internamente, a ideia era que o motorista, ou talvez nem houvesse motorista, experimentasse algo tão integrado quanto usar um iPhone, mas em escala muito maior. O carro seria, ao mesmo tempo, computador sobre rodas, serviço conectado e vitrine física de tudo o que a Apple sabia fazer em chip, bateria, software, interface e serviços online. Com o tempo, a visão grandiosa encontrou a realidade de uma indústria complexa e lenta. O projeto Titan começou a mudar de direção várias vezes. Mudanças de liderança alteravam prioridades e cada troca vinha acompanhada de revisões profundas no escopo. Em alguns períodos, o objetivo era claro: construir um carro completo, assinado e controlado pela Apple, da carroceria ao sistema operacional. Em outros, a ambição recuava. A equipe passava a considerar a criação de uma plataforma de software e sensores para ser integrada em veículos de outras montadoras, algo mais próximo de um cérebro digital para carros de terceiros. A discussão sobre autonomia também oscilou. Houve fases em que o foco era um veículo totalmente autônomo, capaz de se deslocar sem intervenção humana em determinadas áreas. Depois, o plano mudava para sistemas avançados de assistência ao motorista, tecnologias que não substituem a pessoa ao volante,
mas ajudam em tarefas como manter a faixa, controlar velocidade e frear em emergências. Cada revisão exigia reorganizar equipes, abandonar protótipos, redesenhar metas técnicas. Parte da força de trabalho era realocada para outros setores, parte seguia em uma direção ainda em construção. Em linguagem simples, o projeto nunca parava em um desenho final de produto. A Apple, acostumada a ciclos claros de desenvolvimento e lançamento de iPhones, enfrentava um cenário em que prazos se esticavam e a linha de chegada mudava o tempo todo. Com a concorrência avançando em carros elétricos e autônomos e a própria empresa olhando para novas prioridades, especialmente em inteligência artificial, o Titan foi perdendo espaço na lista de apostas centrais. A tensão entre a ambição inicial e o que era viável ficou cada vez mais difícil de sustentar, até desembocar na decisão de 2024. Para o Titan, a autonomia não era um detalhe a mais, era o coração da promessa, e justamente aí estava um dos maiores abismos entre o sonho e o produto viável. Dirigir sozinho em um mundo real significa lidar com tudo o que não cabe em slide de apresentação. Criança correndo entre carros estacionados, buraco recém-aberto na pista, motoboy cortando pela lateral, sinalização gasta, chuva forte, reflexo no asfalto. Coisas que humanos improvisam o tempo todo, mas que um sistema automatizado precisa antecipar, interpretar e reagir sem hesitar. A cadeia técnica para isso é brutal. Sensores como câmeras, radares e lasers geram um fluxo constante de dados brutos. Esses dados precisam ser combinados em tempo real para formar uma noção de ambiente, algo chamado de percepção, onde estão os outros carros, pedestres, bordas, placas. Em cima disso, entra um sistema de decisão que calcula rotas, prevê movimentos dos outros e decide acelerar, frear ou desviar. Qualquer erro nessa sequência, do sensor à decisão, pode virar acidente. A Apple conseguiu autorização do órgão de trânsito da Califórnia para testar veículos com sistemas de direção automatizada em vias públicas. SUVs adaptados, com sensores no teto e laterais, passaram a rodar oficialmente, sempre com um motorista de segurança pronto para assumir o controle. Isso colocava o Titan no mesmo tipo de ambiente de teste, já explorado por outras empresas. Mas rodar em teste não é o mesmo que operar um serviço comercial ou vender um carro que se dirige sozinho. Envolve escala, repetição, milhares de horas em condições variadas, coleta e rotulagem de dados, atualização constante de software, auditorias de segurança, relatórios para reguladores e, principalmente, uma responsabilidade jurídica pesada quando algo dá errado. Enquanto a Apple amadurecia seus próprios sistemas, empresas como a Waymo avançavam com robotáxis em áreas limitadas, com operação gradual e cheia de restrições de zona, clima e horário. A Tesla seguia outro caminho, com um pacote de assistência avançada vendido para motoristas, mas que ainda exige atenção constante ao volante. As duas trajetórias escancaravam a distância entre uma promessa de carro autônomo genérica e o que de fato podia ser colocado nas ruas com responsabilidade. No meio desse cenário, o Titan precisava decidir que tipo de autonomia entregaria, e essa decisão nunca se consolidou de forma estável. Enquanto a Apple reorganizava o escopo do Titan, o mundo do lado de fora não esperou. Montadoras tradicionais, pressionadas por metas ambientais e por concorrentes elétricos, aceleraram seus próprios planos. Carros a bateria deixaram de ser curiosidade de nicho e se tornaram linhas inteiras de produto em grandes marcas. Os recursos que, em 2014, pareciam um salto conceitual, começaram a aparecer de fábrica em modelos de várias faixas de preço: frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, estacionamento semi-autônomo. Nada disso entrega um veículo que se dirige sozinho em qualquer lugar, mas muda a régua do que é considerado básico em um carro moderno. Ao mesmo tempo, o mercado revelou uma verdade que planilhas já sugeriam: fabricar veículos é um negócio de margens apertadas, processos longos e dependência de fornecedores em todos os continentes. Não basta projetar, é preciso homologar em diferentes países, lidar com redes de concessionárias, manutenção,
recalls, seguros, peças de reposição, tudo em horizontes de tempo muito maiores que os ciclos de um smartphone. Para a Apple, conhecida por controlar obsessivamente hardware, software e até embalagem, isso significava entrar em um tabuleiro, onde parte do jogo sempre estaria fora do seu domínio, e o diferencial que o Titan poderia oferecer foi encolhendo. De uma visão de autonomia ampla integrada a um ecossistema próprio, a expectativa foi se aproximando mais de um carro premium com software avançado, num mercado em que outros já disputavam esse mesmo território. Ao olhar o que o Titan ainda poderia entregar no fim da década e o que concorrentes já tinham nas ruas, a pergunta passou a ser se valia concentrar bilhões e anos de trabalho para chegar em algo que talvez não fosse tão diferente assim. Quando o encerramento chegou em 2024, ele encontrou uma Apple sob outro tipo de pressão. A explosão da inteligência artificial generativa mudou prioridades na indústria de tecnologia. Empresas passaram a ser avaliadas não só pelo que vendiam, mas por quão rápido conseguiam mostrar produtos e plataformas baseados nesse novo tipo de modelo. Ao direcionar parte da equipe do Titan para projetos de IA, a Apple sinalizou que queria concentrar talentos em algo mais alinhado ao seu núcleo atual: dispositivos pessoais, serviços digitais e software que roda em escala gigantesca, sem precisar de fábricas de carro espalhadas pelo mundo. A realocação não apagou o impacto humano. Para quem passou anos em um projeto secreto, guiado pela promessa de reinventar o transporte, o e-mail de desligamento foi um choque direto. O Titan terminou sem um carro nas concessionárias, mas não como uma curiosidade descartável. Ele expôs na prática o atrito entre a cultura de uma empresa de eletrônicos de consumo e a realidade de uma indústria pesada, regulada e lenta de mover. E mostrou que, mesmo para gigantes de tecnologia, nem todo sonho de próximo grande produto sobrevive quando encontra de frente os limites de tempo, risco e diferença real, em um mercado que mudou antes do carro ficar pronto.